Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série Destronando Deuses Culturais com o episódio 9. Hoje vamos falar sobre uma influência oculta na formação das mentes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós vamos falar sobre a educação. Você já parou para pensar de como a educação molda não apenas o nosso conhecimento, mas também como ela molda a nossa forma de enxergar o mundo? E no episódio de hoje, dessa série Destronando Deuses Culturais, nós vamos falar sobre esse tema crucial, que é a educação. Será que ela tem ocupado um lugar que não deveria nas nossas vidas e na formação dos nossos filhos? Então te convido a ir até o final comigo, porque vamos mergulhar fundo nessa questão à luz da Palavra de Deus. A educação, ela sempre foi uma ferramenta poderosa de transformação social. No entanto, o que acontece quando ela deixa de ser um meio para se adquirir conhecimento e ela passa a moldar valores e crenças, ainda que de uma forma sutil, mas também de uma forma manipuladora? Hoje, muitos enxergam a educação como uma solução definitiva para todos os problemas da humanidade. Ela é colocada até mesmo num pedestal quase que divino, como se ela pudesse redimir a sociedade por meio do conhecimento. E será que com isso tudo nós estamos idolatrando a educação? A palavra de Deus, ela tem muito a dizer sobre isso. E vamos juntos aqui analisar o que a Bíblia nos ensina sobre propósitos e os limites da educação na vida dos cristãos. A palavra de Deus, ela tem muito a dizer sobre isso, né? E aqui nós vamos juntos analisar o que a Bíblia nos ensina sobre o propósito e os limites da educação na vida do cristão. Falando um pouquinho aqui da história, o surgimento desse sistema educacional moderno, para entender, né, como nós chegamos até aqui, é importante olharmos para a história do sistema educacional moderno. A educação pública obrigatória, como nós conhecemos hoje, ela surgiu ali durante um período da Revolução Industrial, para formar mão de obra qualificada, um benefício até muito louvável, né? Só que ao longo dos anos o foco foi mudando para a formação ideológica e moral das crianças. A gente vai falar aqui de grandes filósofos como Jean-Jacques Rousseau, John Dewey. Eles defenderam, né, essa educação secular que a gente tem hoje, que é afastada de princípios religiosos e moldando o pensamento de gerações. E aí eu quero refletir com vocês agora. Será que ao colocar as nossas crianças em um sistema educacional baseado nesses ideais, né, filosóficos, mundanos, não estamos permitindo que as suas mentes sejam moldadas conforme um padrão contrário à cosmovisão cristã? A Bíblia, ela fala muito claramente sobre o papel dos pais na educação dos filhos. Te convido a abrir lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 6 e 7, onde Deus instrui que suas palavras devem estar, né, no coração dos pais e que eles devem ensinar diligentemente seus filhos em casa ao deitar e ao levantar. Então, a educação, segundo a Bíblia, é, antes de tudo, uma responsabilidade dos pais e deve estar fundamentada na palavra de Deus. Só que, infelizmente, hoje, nós terceirizamos essa função para o Estado, para instituições particulares e, muitas vezes, para educadores que ensinam valores que contradizem totalmente com a fé cristã, com o que vivenciamos em casa e nas igrejas. Então, eu te pergunto, será que nós estamos sendo negligentes com a formação secular e também espiritual das nossas crianças? E aqui eu quero fazer a pergunta e já responder. Mas por que isso é tão perigoso, esse tipo de educação, né? O sistema educacional secularizado, eu lamento te informar, mas ele não é neutro. Ele carrega consigo uma cosmovisão humanista, lá da Grécia, né, que coloca o homem no centro de tudo, excluindo Deus, excluindo
os princípios cristãos. Então você pode ver aí aulas de história, ciências e até literatura com uma agenda sutil de desconstrução da fé cristã e de relativização da moral bíblica. E isso, por vezes, e muitas vezes, isso gera um conflito interno nas crianças e nos adolescentes, que crescem da seguinte maneira, hein? Eles crescem ouvindo uma coisa na escola, outra coisa em casa e na igreja. E como é que se convive com esse conflito, né? Lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo já nos alertava sobre isso. Ele diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não no de Cristo. E aqui, eu quero abrir uma aspas aqui para o que a gente tem observado, né? E eu quero que você, junto comigo, reflita sobre o que a gente tem visto na nossa educação, seja no Brasil, né? Seja ela pública ou seja ela no âmbito privado, porque dia após dia a gente vê situações como bullying, como violência escolar, né? E no âmbito ali mais, vamos dizer assim, filosófico, a gente vê algumas doutrinações. E eu não falo isso baseado, não quero contar experiências pessoais, mas eu não falo baseado no que eu ouvi falar, ou no que eu tenho observado através da TV, internet, enfim. Eu vim de uma instituição pública, federal, de nível superior, né? Então eu sei o que acontece ali dentro, né? Então, eu enquanto cristão naquele ambiente, realmente era bem difícil você estar naquele ambiente totalmente secularizado, um ambiente que levanta bandeiras, a qual não tem a necessidade de eu falar aqui, porque todo mundo sabe o que é defendido, em 90% ou até uma maioria esmagadora dentro desses ambientes. Então, para o cristão é um ambiente muito desafiador. Então, muitos pais falam assim: ele vai lá para ser luz e vai ser sal, mas o que na experiência a gente tem visto é esse cidadão cristão retornar com a sua fé abalada, com a sua fé sensibilizada, porque ele é minoria ali dentro. Então tem uma maioria esmagadora tentando o convencer do contrário. Se ele não tiver uma fé muito bem fundamentada, ele vai se corromper. Porque existe essa questão dos maus hábitos corromperem bons costumes. Isso é real. O crente não está inabalável quanto a isso, a não ser, sim, que esteja fundamentado, totalmente arraigado, enraizado com a sua fé em Cristo. Mas se você coloca seu filho, sua criança, num ambiente desse, a vida inteira, quando chegar na universidade vai ser muito difícil para ele se manter firme, já que ele vem com esses pensamentos incutidos ali ao longo de 5, 10, 15 anos, né? No período de formação, no período de formação ali de retórica, de dialética dele, vai ser muito difícil ele chegar num nível superior, numa idade adulta, bem fundamentado a combater esses tipos de falácias ou argumentos contrários à fé cristã. E aí você deve estar se perguntando agora, né, depois de tanta bomba lançada, de tantas questões levantadas históricas e, enfim, sobre a educação moderna, você deve estar se perguntando aí, qual deve então ser o papel do cristão na educação? E eu já te respondo que precisamos preparar os nossos jovens com uma cosmovisão bíblica, ensinando a pensar criticamente e a filtrar tudo a partir das Escrituras. Alternativas como escolas cristãs comprometidas ou como até educação domiciliar são caminhos a serem considerados. Mas independente da escolha aqui, os pais precisam estar ativamente envolvidos na educação secular e na educação espiritual dos seus filhos. Não adianta também você tirar o seu filho da escola que ele está, colocar ele numa escola tecnicamente declarada cristã e largar a educação do seu filho para lá. Ele vai precisar da sua referência. Vão ter valores que a escola não vai ensinar. Princípios morais, éticos, suas vivências, elas são importantes que você repasse essa tradição oral, essa tradição de vivência para os seus filhos. A escola pode até instruir, mas quem vai educar é você. Então, não adianta você colocar o seu filho num ambiente em tese cristão, e aqui eu quero abrir uma outra aspas, porque ainda que aquela escola seja declaradamente cristã,
ela tem um currículo atrelado ao Ministério da Educação, no caso do Brasil, e às secretarias de educação estaduais, e ela tem que cumprir aquele currículo, né? Então, questões como as teorias de Big Bang ou as teorias de evolução da espécie, elas vão ser faladas. Por quê? Porque a escola é uma empresa, ela está atrelada à BNCC, ela está atrelada ao MEC, ela precisa de liberações do MEC e das secretarias estaduais de educação para funcionar. Aquilo ali é uma empresa, antes de tudo, né? Então, e também você vai ter nesse local cristão uma educação humanista, porque eles vão falar de aspectos históricos ao qual a maioria dos professores, ainda que cristãos, eles não tiveram acesso muitas vezes a outro tipo de formação que é aquela que as universidades disponibilizam para esse professor. Então, muitas questões históricas que são tratadas com um viés político, com um viés ideológico, esse professor ele só vai poder repassar aquilo que ele tem conhecimento. Então, é muito importante que você, quando for observar uma escola do seu filho, né, que você tenha dúvidas, ou então você está tirando, vai colocar em outro lugar porque julga aquele lugar melhor, se atentar, que aquele ambiente ele pode ser até melhor, pode ter amizades mais saudáveis, você pode ter profissionais mais comprometidos, mas ainda assim é um ambiente secularizado por conta da mão do Estado, fazendo a tutela daquela empresa, daquela escola. Voltando agora para a palavra, abre aí lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, porque ele sempre vai nos lembrar, né? Para instruirmos a criança no caminho que ela deve andar e quando crescer não se desviará dele, né? Então nós devemos criar segundo aquele objetivo principal, né? O caminho de Deus. E com o passar dos anos, o que vai acontecer? Não vai haver desvios, não vai haver desvios na norma de conduta dessas crianças. Olha, eu sei que nós estamos vivendo tempos desafiadores, onde existe essa batalha, né? A batalha pela mente, pelo coração das próximas gerações. Essa batalha é intensa. E essa batalha ganha o mais forte. Então nós não podemos nos conformar com este mundo, mas precisamos renovar as nossas mentes e a mente dos nossos filhos pela palavra de Deus. E hoje eu quero deixar aqui esse convite para você refletir. Quem está moldando a mente dos seus filhos? Você está delegando a responsabilidade que é sua para o Estado ou para uma empresa, para terceiros? Deus, ele nos confiou a missão de discipular as futuras gerações. E será que nós temos, de fato, cumprido essa missão? Esse foi o episódio de hoje da série Destronando Deuses Culturais, onde falamos sobre a idolatria na educação. E se esse conteúdo ele fez sentido para você, vou te fazer um pedido. A gentileza de não esquecer de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Nós vamos juntos aqui, semana após semana, combater as mentiras desse século com a verdade imutável que é a palavra de Deus. Nos vemos no próximo episódio.